faz o básico bem feito que já é muito. Você já vai estar na frente de 90%. Se você fizer essas 5 coisas e encaixar isso no seu dia todos os dias, não tem como a tua vida ser ruim. O ponto principal é assim o que você faz quando uma falha acontece com você. Eu faço exatamente o mesmo de quando eu ganho. Não paralisa nem no bom nem no ruim, cara. Continua. A única coisa que vai te botar pra frente é a tática. Sempre tem alguém melhor do que a gente, né? Então, a forma de controlar o ego é você olhar, sempre que você conquista alguma coisa, é você olhar pra cima. Você vai sem camisa nada. Pô. Que é isso, hein? Malhou a semana inteira. O cara se preparou, pode ver. Caraca, que é isso, hein, mestre? Inacreditável. Tem até areia. Fundo de pedra com areia aqui. Muito bom, cara. Muito isso. Pô, across, muito bom. Aí, brigadão aí. Olha o nosso professor aí, ó. Pessoal, o Fábio Gurgel está entre um dos maiores empreendedores e lutadores do jiu-jitsu no mundo. Começou a lutar quando o esporte ainda não tinha o reconhecimento que tem hoje e mesmo assim já tinha a visão que iria viver do esporte no futuro. Faixa coral no tatame e nos negócios. Planejou seu futuro como empreendedor com disciplina, código de ética e uma conduta de um verdadeiro samurai. Hoje, sua rede de academias, a Alliance, está presente em diversos países, treinando milhares de pessoas todos os anos. Fábio não gosta da zona de conforto e tem o prazer em fazer coisas novas. No surf, aprendeu uma nova forma de se desafiar e também de relaxar entre amigos. Juntos, pegamos boas ondas no Boa Vista Village, fizemos uma sessão de surf juntos e depois tivemos esse papo sobre a hora certa de bater e quando dropar a bomba. Pessoal, estamos aqui para mais um Bravamente, dessa vez com o Fábio Gurgel. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Hoje a gente vai falar de porrada e de caos. Muito bom, Gole. Pô, uma honra estar com você aqui, cara. Prazer. Você tomou algum caldo hoje aqui? Hoje não. Hoje não, tranquilo. Não. Hoje foi tranquilo. Eu vi, teve uma hora ali que eu fui conversar com você, vamos fazer uma cena aí, ver aquela correnteza, né? Aí ela te suga um pouco, né? Então, essa piscina já aprontou comigo de tudo que é jeito, né? Eu comecei a surfar aqui, então tudo que é dificuldade, tudo que eu vejo as pessoas aí hoje sofrendo, eu já passei. Eu já sofri, a correnteza já me puxou, já jogou minha prancha na parede. Eu já saí de sessão que eu não consegui pegar nenhuma onda. Tudo já aconteceu. Mas hoje você tá local, conhece bem pra caramba. Eu vi que seu aproveitamento foi 100%. Hoje eu tô um pouco mais confortável, Acho mas que eu os só vi desafios você cair mudam. numa onda só. Hoje eu caí em uma onda só, mas os desafios passam a ser outros, né? Então, a gente tá sempre correndo atrás, né? A gente até passou na sua casa, né? E você mostrou a tua evolução. Começou com uma prancha 48 litros. E agora já está surfando com uma 32. Uma evolução incrível. E onde você chega, o pessoal, poxa, te dá os parabéns. Fábio, pô, tá em casa, tá à vontade. Eu tô ficando à vontade nesse ambiente aqui da piscina, né? Acho que aqui a gente tem um Pedrão que me ajuda muito, o Paulo que ajuda, né? Todo mundo tá aqui. Se você estiver aberto para ajuda, você vai ter ajuda de um monte de gente, né? E eu tento ser um bom aluno, então o que eles me falam eu tento seguir a risca, né? E aí eu até lembrei hoje que a primeira vez que a gente surfou junto, você falou, olha, melhora a posição do bico da tua prancha, que vai melhorar a tua remada e tal. Eu nunca esqueci isso, né? Isso foi
imediatamente incorporado na minha remada. Hoje você me deu um outro toque importante que eu já estou tentando incorporar também. Então eu tento ser um bom aluno. E aí Excelente eu vou aluno, evoluindo. excelente aluno, aquele cara que está sempre pronto para aprender. Essa é a Parabéns, ideia, parabéns. essa é a ideia. Então, galera, bem-vindos a mais um Bravamente. Aqui a gente inspira as pessoas a se conhecerem, a se questionarem, e é um espaço para a gente evoluir. Tá? Então, vai ser um papo muito gostoso. Se você gostar desse papo, por favor, compartilhe, deixe seu like, mande suas perguntas. Esse espaço é um espaço para a gente evoluir juntos. Vamos nessa, Fabão? Vamos embora. Vamos nessa. Cara, eu quero começar fazendo uma pergunta básica, até porque eu acho que a gente vai se conectar, tá? Você, a jovem, nasceu em 70, eu nasci em 67, você tem 56, acabou de fazer, e eu vou fazer 59 no final do ano. Então, a gente tem aí menos de 3 anos de diferença, mas praticamente a mesma geração, né? Sem dúvida. A mesma geração. Como é que foi que o surf entrou na tua vida? Olha, o surf tentou entrar na minha vida quando eu era bem garoto. Minha família morava em Ipanema e eu fazia todos os esportes que estavam ao meu alcance. E o surf foi uma tentativa. Eu e meu irmão perturbamos os nossos pais para darem para a gente uma prancha. Eu lembro até do argumento, porque a gente tinha uma poupança. Minha mãe falou assim: ó, eu não tenho essa grana, eu vou tirar da tua poupança. Eu falei: cara, pode tirar da minha poupança, eu quero ter a prancha e tal. E aí a gente comprou as pranchas e começamos a surfar, a tentar surfar. E logo depois dessa iniciativa, a gente fez uma viagem para a região dos lagos, lá em Rio das Ostras, que seria um fim de semana de surf. A gente chegou madrugada no apartamento que a gente ia ficar, paramos o carro na garagem, deixamos a prancha no rec e de manhã tinham 3 pranchas, não tinha nenhum. Tinham levado nossas pranchas. E aí, cara, se criou um hiato gigante da minha pequena experiência de surf. Eu fui voltar a tentar surfar já na década de 90, em Vitória, no Espírito Santo. Eu tinha acabado de montar uma aliança lá e eu tinha que me revezar com os professores. Eu passava 15 dias em Vitória. E acabava que eu tinha o tempo livre e eu tentei surfar de novo, sem muito sucesso. Falei, cara, infelizmente acho que esse esporte não vai ser para mim. E aí, um dia em 21, eu estava na casa de um amigo aqui na fazenda e estavam lançando esse projeto do Boa Vista Village. E falei, cara, vamos lá olhar que você vai curtir, esse é o condomínio para ficar, para te envelhecer aqui e tal. E eu vim olhar e, cara, vi a piscina, eu falei, nossa, aqui, cara, acho que realmente tem tudo a ver com o meu momento de vida, né? E aí, fiquei membro e comecei a estrear a piscina. Assim que começaram os testes, eu comecei a vir aqui. O pessoal me empurrava na prancha, eu não conseguia dropar nada, aquela história que a gente falou antes, né? Errei tudo que dava para errar. Mas o surf foi entrando na minha vida de uma maneira que eu voltei a ser faixa branca, né? E essa coisa de voltar a aprender algo novo é muito motivante, né? Acho que eu rejuvenesci uns 10 anos nessa jornada aí de surf. Então eu tô com 2 anos e pouquinho surfando e me divertindo cada vez mais e curtindo, já pensando em de repente fazer uma surf trip, e já, né, totalmente envolvido no ambiente do surf aí. Por isso, cara, é uma honra enorme estar com um ídolo como você aqui, né, desse meu novo esporte, mas um ídolo antigo, que eu já te acompanho há bastante tempo. Pô, legal, obrigado, cara. E o ambiente realmente é incrível aqui, incrível. A gente teve uma sessão de esquerdas e direitas, sem comentário, deixar para o pessoal, quando fizer a edição aí, mostrar nossas ondas e o nosso sorriso no rosto. É né? verdade. Como é que era o Rio de Janeiro quando você começou essa relação com o surf? E como é que era o surf e o jiu-jitsu naquela época? Você sabe que o jiu-jitsu e o surf têm uma relação muito próxima, principalmente no Rio de Janeiro. A família Gracie toda surfava. O jiu-jitsu tinha naquela época um ritmo, uma cadência diferente. Não era um esporte de performance, ele era uma atividade de defesa pessoal. Não tinha os campeonatos, tinha muito pouco campeonato. Então, as pessoas treinavam jiu-jitsu, aprendiam, ficavam boas de jiu-jitsu e tal, e faziam outras coisas. Era um ritmo... Normalmente a Academia Gracie, por exemplo, ela tinha aulas coletivas 3 vezes por semana. As pessoas nem treinavam todo dia. A minha geração é a primeira a falar, não, cara, peraí, eu preciso
treinar mais, eu preciso treinar todo dia, eu preciso ter preparação física. Mas isso não existia. Existia essa relação com o surf, né, de se manter ativo, de se manter saudável, de se alimentar bem, de curtir a natureza. Essa era um pouco da vibe e da filosofia da família Gracie, que contaminava todo mundo que praticava jiu-jitsu, né? Como eu peguei esse momento já com a intensificação dos campeonatos, eu já olhava a minha vida querendo realmente viver de jiu-jitsu, eu já tinha feito um monte de esporte, eu entendi que o jiu-jitsu era a minha parada. Então, eu não peguei essa conexão do jiu-jitsu com o surf, embora eu convivesse com todo mundo ali, né, no Rio de Janeiro, em década de 80, assim, acho que no Rio de Janeiro maravilhoso. Eu vivi o Rio até os meus 23 anos de idade numa época realmente muito boa. Então, e eu acho que vim para São Paulo na época que eu realmente precisava amadurecer. Eu acho que os movimentos de mudança foram acertados. Legal. E a gente veio conversando durante o caminho, falando como que a cena era bem mais vulnerável do que é hoje, a imagem não tão boa, digamos, os esportes. E hoje, tanto o surf como o jiu-jitsu estão hypados, né? Sim, são super respeitados, esportes internacionais, com uma infraestrutura bem mais profissional daquela que a gente encontrou. Qual a tua visão sobre isso? Cara, a minha visão sobre isso é que sempre foi o que sempre foi. Eu acho que as pessoas que surfavam, sempre surfavam, entenderam que esse era um lifestyle muito legal. As pessoas que faziam jiu-jitsu de verdade também sempre fizeram jiu-jitsu como uma coisa com código de honra, com seriedade, com respeito. E existiam as pessoas que deturpavam a imagem de uma coisa que era muito boa, né? Acho que isso aconteceu com o surf, né? Que associavam o surf a gente que era maconheira, gente que não trabalhava. Depois associaram o jiu-jitsu com o pit boy, com o cara que lidava na rua. Nada disso é verdade, embora pudesse acontecer. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses rótulos, esses julgamentos. Acho que a gente vive um tempo hoje que é mais perigoso ainda. Acho que vejo as pessoas hoje sofrendo até mais, né, de uma forma mais violenta, esse tipo de julgamento público, linchamento público, né? A gente experimentou, acho que tanto o surf quanto o jiu-jitsu experimentaram um pouco isso, mas foram resilientes porque eram de verdade, né? E eu acho que a verdade, no final do dia, ela vai sempre aparecer. Quem trabalha sério acredita. Chega uma hora que você falou já, o jiu-jitsu e o surf estão hypados. Estão super hypados e as pessoas, eu continuo fazendo exatamente o que eu fazia há 20 anos atrás, né? Você não mudou a sua forma de ser, você não mudou quem você é, você não mudou como o surf está na tua vida, né? As pessoas é que não tinham a transparência, estavam vendo através de uma névoa que outras pessoas tentaram embacar. Acho que a gente deveria ter esse cuidado na hora de avaliar as coisas, né? Não julgar Não muito, julgar tão rápido, né? Acho que o julgamento coloca você num lugar de covardia, né? Porque muitas vezes você está julgando desnecessariamente, você não entende o que é que está acontecendo com a outra pessoa, com aquela cena. O melhor é até você observar. E é sobre isso que a gente vai falar também lá na frente, porque eu sei que você é um cara... Inclusive eu falei que o meu desafio hoje, Fábio, é tirar você da zona de conforto, porque você é um cara que vai para bastante entrevista, podcasts, você faz mentoria, seminários, cara, tá sempre conversando com a mídia, né? E aí termina às vezes você entrando naquela zona de conforto, respondendo a mesma coisa, o pessoal repete muito pergunta, vai ficar clichê, e eu não quero isso, eu quero conhecer o Fábio, tá? Eu tô a fim de conhecer o Fábio e entender como você se tornou, né? Desde de garoto, da tua infância mesmo, da tua adolescência até esse adulto. Cara, hoje é um exemplo para todo mundo, né? Não só no tatame, mas como empreendedor, como embaixador das marcas. Você é um puta de um exemplo. Mas vamos lá, eu também tenho uma escolinha, tá? Eu presto consultoria. Eu sei que para você ter uma metodologia leva um tempo, né? Você precisa amadurecer, você precisa de experiência. Eu ainda estou nessa construção dentro do surf, e você veio da escola dos Gracie e pegou todo esse conhecimento e criou a tua metodologia e transformou essa metodologia em um negócio incrível. Você consegue explicar para a gente, até
os jovens empreendedores que estão assistindo a gente, que eles possam entender como é que tua cabeça funciona. Cara, muito boa. Acho que a metodologia, de fato, é uma virada de chave muito importante na minha carreira, na história da Aliança e talvez até no jiu-jitsu como um todo. Para que fique claro, o jiu-jitsu, não inventei um método, na verdade. Existia o currículo de defesa pessoal da Academia Gracie. Os mestres que criaram essa forma de ensinar jiu-jitsu. E esse método chegou a gente na década de 80, já um pouco misturado, porque a família Gracie ela atendia os alunos de forma individual. Então era o professor e o aluno. Chegou uma hora que o aluno já fez lá 50 aulas, o cara precisa treinar, o cara precisa ter a competição ali, a disputa. E alguns alunos que iam se destacando iam sendo convidados para treinar junto com a família, porque era uma família de lutadores. Os caras davam aula, mas eles competiam no sentido de lutas de vale tudo, o que fosse. Na época eles estavam sempre prontos, então eles estavam treinando. E levavam esses alunos para fazer esse tipo de treinamento. Esse treinamento, quando o jiu-jitsu se espalhou e os alunos da Academia Gracie foram saindo para montar suas próprias academias, eles levaram esse modelo, que era um modelo de treino livre. Não tinha metodologia. Eu vou lá e dou a aula que eu quero, mostro a técnica que eu quero e vamos embora. Quem sobreviver aqui vai ficar bom de jiu-jitsu. Eu, em determinado momento, olhei aquilo e falei, cara, esse modelo não acontece em nenhum processo de aprendizagem. Isso está errado, isso está expulsando as pessoas. Não dá também para copiar o modelo da Academia Gracie, porque não são mais aulas individuais. Hoje você entra na academia, são aulas de grupo. Como que você adapta esse currículo da Academia Gracie a uma aula de grupo? E onde é a dificuldade? Vamos imaginar um grupo de 5 pessoas. Você vem na aula hoje, mas você veio sozinho, eu te dou a primeira aula. Aí amanhã você volta e vem um de primeira aula. Bom, já são 2 aulas diferentes, né? Mas beleza, no terceiro dia, esse cara não vem, vem outro. Aí você está na terceira aula, esse cara na primeira. Aí volta aquele... começa a virar uma salada que fica impossível de você manter as pessoas alinhadas e entendendo Processo. o que você está fazendo. O que define uma aula boa? Uma aula boa, na minha opinião, ela é definida pela capacidade do aluno entender. Não quer dizer se eu estou tecnicamente fazendo a coisa certa. Eu posso chegar aqui, dar uma técnica maravilhosa, perfeitamente aplicada, e o meu aluno não ter capacidade de compreender. Ou seja, essa aula foi ruim. Então, com essa ideia, falei, bom, como que eu posso criar um sistema que contemple esse tipo de dinâmica de uma aula coletiva, mas que eu respeite o entendimento do meu aluno? Então, é basicamente trazer o aluno para o centro da operação. Todas as aulas desenhadas no método da Aliança estão olhando se o aluno tem capacidade de aprender. Não se o professor tem capacidade técnica de me ensinar, porque isso é meio óbvio. O professor deve ter a capacidade técnica de ensinar. Mas ele não pode ensinar só o que ele quer. Porque imagina que o professor se desenvolve como atleta e ele tem o próprio estilo dele. Aí ele tenta emplacar aquele estilo nos alunos. Mas espera aí. Você é um cara de 90 quilos, 1,90 m de altura. As tuas valências físicas te levaram para ter esse tipo de jogo. Mas o teu aluno é um aluno de 60 quilos, de 1,50 m. Como que esse cara vai fazer a mesma técnica que você? Ele não pode copiar o seu estilo, você tem que ensinar para ele o fundamento. Então o método, ele cuida de fazer com que o aluno entenda o fundamento, tenha uma base sólida para que ele possa se desenvolver quando chegar a hora e o nível dele. Então a metodologia foi implementada agora, a gente está fazendo 25 anos de metodologia e o ponto a gente teve muita resistência. Foi muito difícil. Os professores não queriam fazer, porque era difícil para eles, porque eles tinham que estudar. Dava mais trabalho. Dava muito mais trabalho. Então a gente foi insistindo e foi aceitando a não perfeição. Eu acho que esse é um ponto importante. Se adaptando, né? Com os Eu desafios. falava, cara, ele melhorou um pouco, tá bom, deixa fazer assim. Ah, mas ele não está fazendo na risca. Eu falei, tá, não tem problema. Daqui a pouco ele vai entender que é melhor ele fazer na risca. Eu vou fazer aqui na risca, vou mostrar o sucesso, vou mostrar para ele. E a gente foi fazendo, Se eu perguntar hoje
Pô, então a metodologia da aliança hoje é perfeita? Não, ela não é perfeita, ela continua em evolução. Mas ela está há 25 anos evoluindo. Né? Então a gente tem hoje 307 escolas no mundo usando essa metodologia, mais de 50 mil alunos usando a metodologia, e isso foi, sem dúvida nenhuma, cara, uma grande virada no nosso negócio. A gente fez o jiu-jitsu ser mais amicável para as pessoas que queriam começar jiu-jitsu e se sentiam sempre expelidas do processo. Porque ou você era casca grossa na época, ou você não servia para o jiu-jitsu. Entendeu? E acho que tem um pouco até de uma relação com o surf interessante. Talvez, se não tivesse as piscinas, se não tivesse uma turma agora com a cabeça mais aberta, a questão do localismo, né? Também expulsava as pessoas. Muito. Você quer surfar no rapoador? Mas espera aí, quem é você para surfar no rapoador? Ambiente hostil. Hostil. Era como a academia de jiu-jitsu era também. Você muda tudo, né? A gente transformou isso, cara. A academia de jiu-jitsu hoje é um lugar, sim, muito agradável, de uma network maravilhosa. Parabéns. Entendeu? Eu acho que isso mudou o jogo. É muito legal também, dentro da sua metodologia, as aulas individuais, né? Porque você tem um controle muito maior com relação ao aluno não se machucar e continuar evoluindo, né? Você pode conhecer o aluno um pouco melhor, qual o objetivo dele com aquilo ali, o que ele está esperando em jiu-jitsu. Então tem uma anamnese do cara que é impossível você fazer se você jogar ele no meio do Shark Tank, né? Então você cuida do aluno em 3 aulas introdutórias particulares, depois você bota ele num grupo que só tem iniciantes, ele vai ficar aí só faixa branca, não vai lutar, vai só aprender a técnica, as coreografias, os drills, ele vai ficar confortável, chega uma hora que o cara quer disputa, ele já está pronto. Aí ele não se machuca, aí ele entende. Não é que ele não vai perder, que ele não vai tomar o caldo, ele vai tomar um monte. Mas isso não é problema. O problema é quando você toma um caldo sem saber. Entendeu? Aí você fala, pô, peraí, como é que eu faço? O cara não tem ideia de como melhorar aquilo, né? Quando você entende o jogo, você fala, tá confortável naquela olha situação. ali, cara, errei, paguei o preço. É isso mesmo, é assim que é. Cara, na tua experiência, qual é a rotina mais pesada de um CEO ou de um atleta? E, vou complementar, qual é a sua rotina perfeita? Eu não acho que nenhuma das duas rotinas são fáceis. E eu acho que a melhor rotina é aquela justamente que não é. Eu acho que as pessoas têm que ter se envolver um certo conforto no desconforto. É isso que bota a gente para frente, né? Fazer coisas difíceis. E eu começaria pelas coisas que são fundamentais. O que são as coisas básicas quando você tem uma vida boa, saudável, posta, né? Pô, dormir bem, comer bem, se hidratar, treinar, né? E conviver com as pessoas que servem. Se você fizer essas 5 coisas, encaixar isso no seu dia todos os dias, não tem como a tua vida ser ruim, né? Então essa é a rotina que eu tento aplicar para mim o tempo todo, né? E eu ainda colocaria mais uma coisa na minha rotina que eu faço e que me ajuda muito, que é a leitura. Então, sim, eu tento encaixar o meu dia dessa forma, né? E eu acho que o atleta deveria fazer a mesma coisa e o CEO deveria fazer a mesma coisa. O atleta dá a desculpa de que ele tem que treinar e está muito cansado. Mas eu te pergunto, pô, quantas horas um atleta consegue treinar por dia? Você é um atleta de elite, quantas horas você consegue treinar por dia? Depende, né? Quando eu estava no auge, eu conseguia treinar mais. Vamos lá, no auge. No auge, 7 horas por dia. 7 horas, porra. É muito. É muito, né? É muito. Tem Beleza. que ter um descanso no meio. Legal. Mas vamos botar 7 horas de treino, cara, muito treino. 3h30 de manhã, 3h30 da tarde. Aí você tem 8 horas de sono, porque você é um atleta, você tem que dormir 8 horas. Pelo menos. 15. É. Faltou 9. É. O que você faz em 9 horas? Se alimenta bem, faz fisioterapia, se alonga, medita, lê Estuda. livro, estuda. Se relaciona com as pessoas, Sim. né? Você tem muito tempo para fazer as coisas. Não é que a gente tem pouco tempo, é que a gente usa o nosso tempo muito mal. Por que se eu tô treinando, se eu tô dormindo bem 8 horas, cara, isso deveria ser suficiente para suportar minha carga de treino. O resto do meu descanso é um descanso ativo. Vou estar lendo, vou estar estudando, vou estar conversando com as pessoas. Se nutrindo, né, de coisas boas. Se nutrindo de coisas boas, de todos os sentidos. Então, acho que a minha rotina hoje, eu acordo 5h30 da manhã. Tem dias que eu faço meu treino primeiro, tem dias que eu faço a minha leitura primeiro. Me alimento de comida, né? Raramente você vai me ver abrindo um pacote de qualquer coisa, né?
faço meu treino, adoro meu jiu-jitsu, continuo fazendo, porra, meu surf todo final de semana que é sagrado, sou um dos caras mais regulares aqui da piscina, né? E eu acho que é esse compromisso de fazer as coisas que tem que ser feitas e isso ser inegociável, né? E aí depende da tua posição, entendeu? Eu acho que esse que é meu ponto principal. Interessa se é seu, quem é você, então você tem que fazer as coisas que tem que fazer, entendeu? As pessoas têm que começar a mudar, não é porque você é CEO que você tem que mudar, você tem que mudar para ser CEO. Mas, né, você não pode esperar que você está acostumado na facilidade, acostumado com o mundo te dever alguma coisa. Para se tornar uma referência. É você que tem que fazer por onde, entendeu? E essa regrinha não. Cara, faz o básico bem feito que já é muito. Você já vai estar na frente de 90%. Legal. Vamos falar um pouco sobre vaidade? Tá? Cara, eu noto que você está sempre com essa careca polida. Dá um trabalho. Não dá muito. Não dá muito? Não, porque eu raspo no banho. Eu falei, De manhã cedo? É tranquilo, Todo dia de manhã cedo? Não todo dia. Dia sim, dia não. Não é. Não me dá trabalho, não. Eu não tenho esse tipo de vaidade, eu não tenho, mano. Não tem? Não. Não é que eu não tenha. Eu Você não é um tenho cara muito. bonito, né? Tem esses olhos azuis, já veio com a cabeça com um shape bom, não é? Te agradeço por elogio. Mas o ponto é assim, esse tipo de vaidade eu não tenho muito, não é que eu não tenha. Né? Você se cuida? Eu me cuido, claro. Me cuido, gosto de me cuidar, gosto de me vestir bem, gosto de estar. Eu gosto disso. Mas essa não é, talvez, a minha vaidade principal. Eu diria que a minha vaidade principal é ser reconhecido pelo que eu faço e ser o melhor que eu consigo ser. Isso eu tenho. Uma vaidade que me empurra mesmo. Porque eu não aceito não ser muito bom em qualquer coisa. Entendeu? Mas, Fábio, olha só, eu vou mais íntimo, tá? Hoje no carro, a gente falou sobre aquela sua situação que teu irmão veio te visitar em São Paulo, né? E vocês foram jantar num lugar bacana, chique. E teu irmão chegou pra você e falou assim: porra, Fábio, você é burro pra caramba, o que é que você tá gastando seu dinheiro aqui? E você, muito jovem, respondeu pra ele: cara, eu tô aqui porque o meu cliente está aqui. Isso aí. E eu percebo, porque você é um cara que se veste bem, você é um cara que está sempre representando bem, não só o teu negócio, mas o teu esporte e as empresas que você representa também. A vaidade, vamos botar ela no lugar do cuidado. O cuidado é importante, mas até onde isso pode ser um desafio e pode te levar para uma distração também, onde pode tirar você do teu foco? Então, eu acho que se a gente pegar uma palavra que vai talvez ficar mais fácil da gente explicar, o que é a vaidade? A vaidade está totalmente ligada ao ego, né? O ego, ele é inerente do ser humano. Você não pode querer, e as pessoas tentam colocar o ego sempre como uma coisa pejorativa. Não é dessa forma que eu vejo. Eu acho que o ego é essencial. Sem o ego você não se move, você não faz nada. Se você não desejar alguma recompensa pelo seu sacrifício, você está fazendo uma coisa errada, porque você tem que merecer aquela recompensa. Você tem que fazer por onde. E isso vai te puxando a fazer cada vez coisas mais difíceis, né? Em busca dessa recompensa, que no final do dia é uma massagem no seu ego. Agora, aonde que você equilibra para não deixar o ego extrapolar na vaidade e ficar fútil? Né? Sempre que você conquista alguma coisa, sei lá, você vai lá, você pega a onda, porra, gigante, a maior de todas. Cara, aí você olha pra história e fala, pô, peraí, mas aquele outro cara lá pegou 10 vezes essa onda em 10 lugares diferentes do mundo. Sempre tem alguém melhor do que a gente, né? Então, a forma de controlar o ego é você olhar, sempre que você conquista alguma coisa, é você olhar pra cima. Fala, cara, quem que já fez mais do que eu? Sempre tem, né? E se não for no teu esporte, vai ter em outras coisas que você não consegue fazer. Sempre tem alguém melhor do que você. E se você fala assim, pô, não, eu sou um líder, tá, mas Alexandre Grande foi muito melhor do que você, ele tinha 33 anos quando conquistou o mundo inteiro, baixa a tua bola, né? Então, você sempre tem uma referência de alguém que fez mais do que você, manter o teu ego controlado. Quando você... O ego também funciona ao contrário. Tem hora que você está destruído, né? Sei lá, vem na piscina aqui, não fica em pé em nenhuma onda, né? E dá tudo errado na sessão. Quantas vezes você deve ter já ido no sofá e, cara, catastrófico, né? Performance meio horrível, né? Qual é a solução para isso? É compartilhar.
Você compartilhar com alguém que de repente não vai cometer os mesmos erros que você, né? Que vai aprender alguma coisa com você e aquilo também te eleva. Porque você fala, cara, esse dia ruim não foi em vão. Eu tive lições aqui e eu compartilhei essas lições com os outros. Então agora eu começo a me sentir útil de novo. Não sou mais um cocô do cavalo do bandido, né? E no dia a dia normal, que você não tem nem a conquista, nem a derrota, você tem que olhar pro lado. Falar, não tem alguém remando pra caralho aqui pra pegar esse lugar. Entendeu? Então eu não tenho descanso. Eu não tenho essa coisa de zona de conforto, de sentar e descansar, porque tem alguém remando muito. Entendeu? E eu não posso perder para essa pessoa por uma falta de empenho. Então essas 3 regrinhas, cara, mantém teu ego meio compactado no lugar que ele tem que estar. E o ego é vaidade. E o ego é vaidade. O ego é óbvio que é vaidade, né? E por isso que a vaidade, ela não deve ser olhada de uma forma sempre pejorativa. Porque ela, claro que ela pode descambar para o lado pejorativo, que é o exagero, que é o você achar que você é melhor que você é, né? E isso está sempre muito ligado a uma questão do resultado, né, cara? As pessoas cobram muito resultado. Aí quando você conquista o resultado, que é tudo que você queria, aquilo te traz uma soberba. Porque um monte de tapinha nas costas. Oh, bom, esse é o melhor, caramba, olha essa onda gigante, parada. Todo mundo te dá esse agrado, esse afago, né? Quando você está pro resultado, você acaba acreditando. Entendeu? Então você vive um momento de soberba que é ruim. Se você não conquista, você vive a frustração, fala, pô, sou merda, não consegui, não cheguei, não sou bom o suficiente e tal. Mas quando você olha a trajetória, né, a trajetória ela te blinda desse tipo de... Cara, não interessa se você pegou uma onda ou não pegou hoje. Amanhã você vai de novo. Daqui a pouco você vai de novo. E daqui a pouco você construiu um legado gigante, né? Não é o foco no resultado. Então tudo isso faz com que o teu ego e a tua vaidade fiquem controladinhos e detectar. Legal, excelente, muito bom. Parabéns, porque... Não, e só voltar na história do meu irmão, que é muito boa, né? Aham. Foi uma grande lição, cara. O meu irmão chegou pra mim, a gente foi jantar num restaurante em São Paulo, caro e tal. E eu tava no começo da minha chegada. Pô, você em São tinha Paulo. 23 anos. Eu vim pra São Paulo com 23 para 24. Eu devia ter uns 26, vai, nessa época. E ele falou, pô, você tá louco, cara? Você é um idiota, você tá gastando dinheiro aqui nesse restaurante, porra, pra que você tá gastando essa grana e tal? E eu falei pra ele, cara, porque o meu aluno tá aqui. E eu nunca vou deixar o meu aluno achar que ele está acima de mim em absolutamente nada, entendeu? Eu vivo no mesmo ambiente dele. O que eu sei, o que eu tenho para oferecer para ele é tão importante para a vida dele que nem ele sabe ainda, entendeu? Mas ele tem que me ver como igual. Isso tão jovem, você ter essa maturidade. Isso chamou atenção. A gente conversou sobre várias coisas, mas chamou atenção. E aí eu comentei isso no momento. Sim, né? Total. Eu acho que foi um ponto importante, cara. E vindo do meu irmão, que é um cara que eu sempre admirei, meu irmão mais velho, mas minha referência e tal, me fez pensar, né? Então não foi que... eu continuo acreditando no que eu falei para ele no dia, entendeu? Você é um cara que está muito presente nas mídias, mas você é super, super reservado com a família. Como é que é a tua relação, esposa, né, enteados, que são filhos também? E o que é que você gostaria de passar para eles, assim como pai, né? O que é que você quer deixar para eles como ensinamento? Eu tenho uma relação com a minha esposa de 18 anos, um encontro incrível assim, de vida mesmo, porque a gente tem assim, a gente se achou no momento perfeito de vida, de maturidade, de objetivo, né? E esse é até um dos pontos, porque você fala assim, pô, mas você não teve o filho? Eu falei, cara, eu teria quantos filhos fosse para minha mulher hoje. Mas ela já tinha os filhos dela e não era o momento, e acabou que o tempo foi passando. E eu tive a sorte de ter a Luísa ainda bem pequena, com 7 anos de idade, quando eu a conheci, ela 6 agora, uma moça arquiteta, trabalhando, né? E assim, a gente tem uma relação muito, muito boa. O Renan já é um pouco mais velho, mas é meu parceiro de surf aqui na piscina também. Um cara muito querido, que teve um filhinho agora, então eu sou um avô postiço aqui, tô curtindo o netinho também. E cada vez mais, cara, dentro da caminhada, eu comecei a entender
a importância da família real. Eu tinha uma família muito estruturada, né? Então, de certa forma, é a minha referência, é como eu acho que a vida tem que ser vivida e é o que eu acho que é importante. Mas durante a minha jornada nem sempre foi assim, né? Até eu achar a Carolina e falar, cara, essa é a família que eu gostaria de ter, constituir, cuidar, eu cheguei a achar que isso não era importante. Isso, para ver, durante um bom tempo, cara, foi dedicada a minha vida pessoal, aos meus objetivos, né? A construção do meu negócio, o meu desenvolvimento pessoal, a minha performance, era tudo eu. E aí, de repente, você começa a entender e ficar mais maduro e fala, cara, nada é mais importante que isso. E aí volta toda a referência de como eu fui criado pelos meus pais, e o amor que eles tinham entre si e os meus irmãos. Eu falo, cara, esse é o modelo de vida que eu quero ter, né? Então, pô, sou muito feliz com a minha família. Acho que sem dúvida, a coisa mais importante. Legal, eu vi que o seu semblante mudou, né? Assim como se você estivesse mais em paz, mais conectado com um momento assim, de maturidade na tua vida, né? De reconhecimento de que a família realmente faz a diferença, né, cara, na vida das pessoas. Eu acho que, cara, eu diria que é incomparável, assim, né? E olha que eu sou um cara que, de certa maneira, conquistei as coisas que eu me propus a conquistar, né? Mas nada é tão valioso, né? Nada é tão difícil, talvez, de você manter cuidado e manter dentro de uma, assim, te mantendo dentro de um ambiente salutar, sabe? De energia boa, de relacionamento verdadeiro. Eu acho que isso não é fácil, isso não é fácil de encontrar. E você tem que valorizar quando encontra, né? 100%. E isso, obviamente, te bota naquela condição de falar, cara, você precisa botar isso como prioridade, porque todas as coisas que acontecem ao seu redor tem que estar, cara, você tem que saber manter a distância das coisas, para que você não desvie a atenção e aquilo deixe de ser a coisa mais importante. Legal, bacana. Parabéns, cara. Parabéns. Até vou fazer um adendo aqui também, outra coisa que eu descobri. Eu acho que o melhor são as conversas que a gente teve no caminho, né? Poxa, seus pais são pernambucanos, né? Eu sou de Pernambuco, então existe uma conexão legal, bacana, cara. Muito bom. O sufoco que você passou no surf, na tua vida profissional, que você parou e pensou, cara, não estou tão bem fisicamente, mas o negócio agora é minha mente, eu preciso estar aqui. Né? Aquela história, né? A gente está aqui no Bravamente, você precisa ter uma mente brava, né? Você precisa ter uma mente forte. Como é que você faz isso na tua vida? Então, ou tem algum momento assim que você gostaria de colocar? Então, tem alguns momentos de dificuldade, né? Que eu acho que todo mundo tem. Eu quero fazer do meu momento o momento mais difícil, porque todo mundo tem dificuldade na vida, né? Eu não acho que dificuldade seja uma exclusividade de ninguém, né? A vida é muito dura sempre. Mas eu já tive dificuldade em lutas muito duras, eu já tive dificuldade nos negócios, eu já tive falhas nos negócios, já tive falhas de relacionamento. Você tem falhas o tempo inteiro. O ponto principal é assim, o que você faz quando uma falha acontece com você. Eu faço exatamente o mesmo de quando eu ganho. Se eu ganhei no domingo, segunda-feira eu vou treinar. Se eu perdi no domingo, segunda-feira eu vou treinar. Se eu tentei um negócio e deu errado, eu vou rever o que eu fiz errado e vou continuar fazendo. Isso faz com que eu não fique paralisado. Isso faz com que eu saia mais rápido dos erros que eu cometo. Eu tenho um episódio que é super conhecido no jiu-jitsu, que é o Racha da Aliança. Em 2001, a gente tinha acabado de lançar a metodologia, né, que o Dave fez 25 anos, e a gente tinha uma equipe já bicampeã mundial. A gente teve um desentendimento interno dentro da equipe, e todos os meus alunos da equipe de competição saíram da equipe. Eu ligeiramente perdendo a equipe de competição inteira. Demora 10 anos para isso. Todos saíram. Aliás, eu fiquei sozinho, basicamente. Os sócios e tal, já também acontecia, mas a gente não tinha mais equipe de convenção. A garotada toda foi embora. E aí,
aquilo foi muito duro, né? Porque aquilo era muito importante pra gente. A DNA da Aliança é uma equipe de competição independente, tipo de campeonato. Ok? E a gente foi reconstruindo aquilo. Ao mesmo tempo tinha metodologia, então nossas academias começaram a ter muito sucesso comercial, a gente começou a ter muito aluno, né? Começou a ganhar dinheiro. Só que a equipe de competição, que era a nossa paixão, estava adormecida. A gente foi reconstruindo aquilo. Em um determinado momento, eu entendi o seguinte, que aquilo que me machucava, que me sentia traído e tal, tinha uma parcela de culpa minha. Eu falei, cara, onde eu errei, deixa eu olhar no espelho aqui, parar de apontar para os outros. Cada um tem o seu motivo, cada um que lide com o seu problema. Eu preciso resolver o meu. Né? E aí eu comecei a entender, falei, bom, talvez esses caras tenham saído, de fato cada um tinha uma motivação, porque eles não viam futuro aqui dentro. Então, eu falhei de não contar para eles o que eu imaginava que poderia ser o futuro deles. Como que eu crio a Aliança para ser uma plataforma onde as pessoas possam se beneficiar dela, possam fazer uma carreira aqui dentro, possam dar aula onde quiser no mundo. Tá? E aí eu comecei a funcionar desta forma. Não mais impondo nada, mas tentando abrir porta e criar, de fato, um sistema que beneficiasse os outros. E isso foi uma transformação gigante. Aí você fala, pô, você acha que foi bom ou foi ruim esse racha da Aliança? Eu olho hoje e falo, pô, ainda bem que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, na hora, foi a coisa mais dolorida que eu já tive na minha vida. E a gente tem essa tendência a fazer essa categorização de bom e ruim das coisas. Então, qual é o mantra, cara? O mantra é assim, cara, continua. Entendeu? Quando você tem um problema, revisa, aprende, mas continua. Não paralisa nem no bom nem no ruim, cara. Continua. A única coisa que vai te botar pra frente é a prática. O que é bom e o que é difícil você definir. Pois é, em que janela de tempo? Né? Naquele momento era horroroso, depois de uns anos foi essencial. Né? Se talvez estivesse aqui hoje, se isso não tivesse acontecido. Pois é. Maturidade, né? Sabedoria. Mas esse mantra de você botar na prática como assim, o que você tem que fazer, cara, te torna vencível. Essa é a sensação. E o que você tem que fazer é continuar tentando. É continuar. Tá continuando. Sempre com a cabeça do aprendiz. E vou fazer da melhor maneira. Vou me entregar. Vou melhorar. 100%. Errei. Errei, tá tudo bem, cara. O que não é? O que não é? Se você pegar todas as histórias de pessoas de sucesso que você admira e for um pouquinho a fundo nas histórias, você vai ver a quantidade de derrota que tem. Mas não tem um. Não tem um. Tem até uma conta que os caras fazem do Roger Federer, né? De quantos por cento dos pontos que ele disputou, que ele ganhou. Cara, dá tipo 53. Ele perdeu 47% dos pontos que ele disputou na carreira dele. Os caras mais vitoriosos que a história do tênis, né? Então assim, cara, perder, errar, não é normal. É o que você faz com aquilo que te define. Entendeu? E é sempre no longo prazo. Ótimo. Qualidades que você admira nas pessoas e defeitos que você não tolera. Cara, eu acho que honestidade e lealdade são qualidades que eu admiro muito. E acho que o oposto disso são defeitos que me incomodam muito. Mas tem um ponto importante aqui, né? Que eu não cobro das pessoas gratidão por absolutamente nada. Eu já me livrei desse peso. Eu acho que isso acaba sendo um peso e te prende. Você acaba fazendo as coisas Esperando algo de volta. É. Né? E aí, se aquela coisa não vem de volta, você acha que aquela pessoa é ingrata com você. Depois que aconteceu toda essa história do racha, eu mudei muito a minha cabeça nesse sentido. Para mim, gratidão é um sentimento que só funciona de você para cima. Então, eu tenho gratidão ao meu mestre, eu tenho gratidão às pessoas que me ajudaram. Eu faço questão de falar para elas o quanto eu sou grato. Né? Mas isso parte de mim para cima. Para baixo eu não ligo. Se vier, cara, legal. Ou carinho, bacana. Mas isso não me importa, porque eu não vou deixar de fazer.
E por que eu faço? Eu não faço porque eu sou a matéria de computar. Não preciso que essa... Eu faço porque tem que criar um sistema onde o que é bom para mim também faz bem para os outros. Né? O Dostoiévski chamaria da dialética da vaidade. É bom para mim, eu faço um negócio, cara, vou montar uma academia. Tá, é bom para mim, meu negócio. Mas, pô, eu vou ajudar o cara. É um professor que eu tirei lá do não sei o que eu ensinei jiu-jitsu, que não sei o que, eu botei lá agora para fazer a vida dele. É bom para ele? É bom para ele, mas, pô, não é sendo bom para mim. Ele não me deve nada. Eu não espero dele absolutamente nada. Né? Então, quando você faz isso de forma constante, você vê que as coisas vão progredindo, porque esse alinhamento do que te faz bem com o que faz bem pro outro, cara, é o que dá propósito para as coisas. E a vida fica mais leve também. Muito bom. Imagina todo dia você acordar cobrando reciprocidade, Não. ou alguma coisa que você doou e quer alguém Não, troca. sério. E cara, você começa Você faz de coração, fazer você as faz porque você coisas. acredita. Né? Você começa a fazer as coisas com esse interesse de volta. Isso é pra mim. Como eu falei, né, essa história de conversar com você é muito desafiador, tá? Porque você é um cara que se nutre de muito conhecimento de qualidade, no meu ponto de vista. E a filosofia está muito presente na tua vida, né? Você fez até um curso com o professor, como é que é o nome dele? Jack Freire. É o Guilherme Em Busca da Freire, Verdade. isso mesmo, Em Busca da Verdade. E eu sou fã, tá? Não estudo, gosto, leio livros, estudo, procuro aplicar. Inclusive, eu trouxe do Havaí uma temporada. Eu também sou super fã do Aloha, né, da cultura do Havaí. Eu trouxe um molho. Eu tinha uma fábrica de molhos no Brasil e eu trouxe uma receita. E quando a gente lançou essa marca de molhos, o nome que a gente deu foi Epicuro. Você conhece, né? Que é um dos filósofos assim, famosos também, né? E ele tem 3 coisas que tocam muito a minha vida, tá? Que ele fala que é o que você precisa como ser humano para você ser feliz, né? Ele fala que você precisa de amigos que nutrem as suas ideias, né? Que compartilhem com você aquele conhecimento que te façam evoluir. Você precisa de tempo, né? Para refletir, para contemplar, para meditar, e uma vida de valores simples. Essas 3 coisas. Não dá para errar muito. E quando você vai ver hoje as pessoas que são influentes e que falam sobre felicidade, que falam sobre bem viver, você vai sempre voltar para os antigos filósofos que tentaram, né, entender isso em primeiro lugar. Né? Você lembra Aristóteles, você diz também para os filósofos estoicos, Sêneca, Epiteto. E é sempre nessa, como é que eu posso ter uma boa vida? E o que você acabou de falar vai super de encontro com o que um professor de Harvard chama Arthur Brooks. Ele dá aula de happiness na faculdade de Harvard. E ele define felicidade em 3 pilares, né? Que é o significado. Ele primeiro fala o seguinte, fala, cara, as pessoas procuram felicidade em 4 lugares errados, né? Prazer imediato, fama, bens materiais e poder. Que a gente deveria trocar isso aqui por fé, amigos, família e trabalho. Então, você já tem um paralelo aí, você desconecta do que as pessoas tentam te empurrar e vem para o que é essencial. Quando ele fala de fé, ele fala, olha, não é uma fé religiosa necessariamente, mas é uma fé que te bote pequeno perante o todo. Você entenda que, cara, quem é você perante tudo isso aqui que você tem conhecimento? Você é muito pequeno. Então, te bota humilde. Depois ele fala dos amigos, e ele até divide em 2 tipos, né? Os real friends e os deal friends. Tem os amigos de negócio, amigos que você convive, e tem aqueles caras que não te ajudam em nada, só são amigos porque eles se amam. E você precisa muito dessas pessoas. O amor tem que estar muito presente. A maior representação de amor é a família. Não tem nada tão próximo e tão te complete nesse sentido. E o final, ele fala do propósito do trabalho, que você deveria, sim, se esforçar para que você fosse recompensado pelo seu trabalho, para que o seu trabalho pudesse ajudar os outros. Então ele tem, os 3 pilares dele são enjoyment, que ele bota nessa classe da família, do amor verdadeiro, dos momentos que você coleta durante a sua vida.
o satisfaction, que é o quanto eu me esforço para ter a recompensa, né, muito ligado no trabalho, e o meaning, que é o que você faz pelos outros. Sentido, né? É o sentido. Então, quando você traz Epicuro e traz os grandes filósofos, cara, eles já falavam isso há muito tempo. Porque, e o meu impacto com a filosofia, quando eu conheci Guilherme, eu comecei a estudar, e Guilherme é um cara brilhante, eu comecei a perceber que não tem nada de... que existe uma filosofia teórica, né, que vai para um lugar que é muito difícil, né, mas ele é de uma filosofia prática, né, e eu comecei a estudar a filosofia prática também, que você pode ter, cara, uma vida correta, uma vida boa, como é que você pode entender o que realmente tem valor. E isso foi de encontro, cara, tudo que eu tinha vivido na minha vida no tatame. Eu comecei a fazer um paralelo, cara, como é que o tatame me ajudou, e quando você me fala, pô, o que é o jiu-jitsu para você hoje? Eu vou falar, cara, o jiu-jitsu é uma ferramenta de desenvolvimento de virtude, né? Você trabalha a coragem, você trabalha a temperança, você trabalha a justiça, você trabalha a sabedoria. São os 4 pilares que te levam para a eudaimonia, né? Que seria a elevação máxima do ser humano, o mais perto do divino, assim. Como é que eu evoluo nesses 4 pilares? Né? Tá tudo no tatame. O tatame, e eu tenho certeza que quando você olha aí, você vai falar assim, pô, tá tudo no surf também, né? Porque dependendo da lente que você bota para ver o mundo, é isso. O tatame, pô, a coragem tá um dia. Pô, você vai treinar com quem? Você vai escolher aquele treino que é duro ou você vai naquele facinho? Não, eu vou exercitar a coragem aqui. A coragem, ela tá diretamente ligada ao sentimento do medo. O medo é um sentimento que não tem como você extrair ele do seu mundo. Ele existe, ele é uma emoção, né? A decisão é a coragem ou a covardia. Esses são opostos. Que tipo de gente quer ser? Pô, eu quero estar nessa linha da coragem aqui. Essa estrada da coragem só tem gente boa, né? A generosidade está ali, é o cara que já se arrebentou inteiro, porque ele tentou também, porque ele correu o risco, porque ele respeita quem está na vida, né? Fazendo as coisas da forma correta e as coisas difíceis. Pô, você tem que saber esperar tempo, não é? As coisas não acontecem no teu tempo, na tua hora, né? Pô, a temperança tem que ser... Você não tem que ser reativo às coisas, né? Você vai ser mais reflexivo, você vai racionalizar os presentes, você vai ser mais gentil, né? Tá tudo dentro da virtude da temperança. Porra, nada mais justo que a luta, né? Um contra o outro. Tem certeza, só nem você. Alguém vai ganhar, se eu bater, você solta, se você bater, eu te solto. Código de honra, de ética, de justiça, diretamente conectado à prática do dia a dia do jiu-jitsu. E a sabedoria é o conhecimento. Sem conhecimento você não faz nada. Entendeu? Você vai continuar apanhando aqui se você não descobrir a técnica, se você não for atrás de descobrir como fazer isso melhor, né? Então, esses 4 componentes estão rodando na minha vida o tempo inteiro. Eu simplesmente consegui organizar eles através do estudo da filosofia. Com o Guilherme. Com o Guilherme. O Guilherme foi meu guia aí nessa jornada e é meu aluno de jiu-jitsu. A gente tem uma relação muito legal. Uma troca muito boa. Muito boa. Eu vou um pouco além essa história de felicidade. Então, acho que a gente tinha uma expectativa. Todo mundo quer ser feliz, é inerente de todos os seres do mundo. Ninguém quer sofrer, a gente quer ser feliz, né? Mas a vida tem planos de evolução pra gente. E ela sabe que se a gente ficar numa zona de conforto, né, que foi outro papo que a gente teve com relação aos teus alunos e o que você passa, os teus mestres que ensinam nas tuas academias, é que se você tiver no rio muito calmo, a única certeza é que amanhã vai ter uma catarata gigante que você vai tomar um susto na tua vida. E o ideal é que você entenda que os desafios são oportunidades de evolução. Talvez essa nova geração, com tanto prazer, né, com tanto acesso à facilidade, a tudo na mão da gente, esteja perdendo essa oportunidade de entender o valor desses desafios que a vida traz para a gente constantemente, porque o plano da vida não é só que a gente seja feliz. Tem um plano maior para a gente, quer que a gente evolua, né? Sim, sem dúvida. Não, você tocou no ponto, cara. Eu acho que a gente falou aqui, né, da prática de fazer as coisas difíceis, ela tá ligada nesse sacrifício que é você se empurrar para fora da zona de conforto. É você ir num extremo, num lugar meio caótico, num lugar que não é confortável, que é incômodo, né? Mas que é ali que as coisas acontecem. As coisas extraordinárias só acontecem ali. Você precisa se botar naquele lugar.
o quanto mais você se bota naquele lugar, mais você fica, eu não diria confortável, mas você fica mais, você consegue enxergar as coisas. Você está num mar caótico gigante, mas você já teve tantas vezes ali, que você consegue ler, que não fecha o teu raciocínio, não fecha a tua visão. E só não fecha a tua visão porque você já esteve lá tantas vezes, você foi se acostumando. Aquilo, você se permitiu aquele sacrifício, aquele lugar difícil. E as pessoas deveriam fazer isso de forma sim, muito constante. Eles precisam se tirar, precisam fazer coisas, precisam ir em busca desse desenvolvimento. E isso só vem através de algum sacrifício. Eu acho que a mão do moderno, de certa maneira, as pessoas tentarem convencer as outras de que você não precisa fazer nada que eu vou cuidar de você. Fica tranquilo, pede no teu telefone um iFood aqui que a comida vai chegar. Você não precisa fazer nada. Liga o Netflix aí, que tem todas as programações que você quer ver. Você vai ficando dependente sem perceber e, consequentemente, incapaz. Então, cara, como é que a gente pode se disciplinar para fazer coisas que são de verdade e são difíceis? Ótimo. E eu acho que esse é um viés de felicidade que as pessoas não deveriam abrir mão. Você é um cara muito treinado, a tua mente é muito treinada. Já percebi isso. Você não tem nada de toque que te estimule que você não absorva. E absorve às vezes mais profundamente, às vezes menos, mas tudo bem, mas você absorve. Você sabe que tem um ponto nisso que é bem interessante a gente falar, né, cara? Que é como você lida com as incertezas. Tá? Se você pensasse, todo mundo tem uma aversão à derrota, né? Natural. Ninguém quer perder. Se essa derrota for pública, Pior ainda. pior ainda. Então as pessoas se contêm, né? Porque elas lidam mal com essa incerteza, consequentemente com a derrota. Na luta, você obrigatoriamente tem que lidar com a reação do teu adversário. Né? Você faz um movimento, ele faz outro. Como é que eu me conecto com esse outro? Então quem olha mais na frente, quem tem mais conexão, tende a ter vantagem. Mas eu nunca sei exatamente o que o meu adversário vai fazer. Eu preciso me adaptar a todos esses problemas que aparecem na minha frente todo o tempo, a cada movimento que eu faço. Pensa num cara chato. Tudo que você quer fazer, ele quer o oposto do que você quer fazer. Então você tem que estar o tempo inteiro resolvendo aquele problema. Muitas vezes você consegue, muitas vezes você não consegue. Isso é parte de um processo. Isso são micro derrotas. Puta, não consegui. Tentei segurar a perna do bullying, ele tirou. Tentei botar a mão na gola, ele não deixou. Tudo isso vai acontecendo de forma constante no meio da luta. E você vai ter que adaptar para conseguir o objetivo final. Você vai se colocando num lugar de risco e incerteza e vulnerabilidade que faz com que você tenha derrotas frequentemente. A derrota passa a não ser mais um ponto de aversão. Ela passa sim a ser um ponto de diferentes caminhos. Marco Aurélio, o filósofo romano, imperador, tinha uma frase que o obstáculo é o caminho, se coloca no caminho, vira o caminho, que é exatamente representando isso. Quando eu tenho um problema, aquele problema eu posso sentar e chorar, me vitimizar e botar a culpa em quem eu quiser, né? No tempo, na onda, no mar, no que você quiser. Né? A gente é criativo demais, né? Para apontar para os outros o problema. Ou você pode rapidamente não perder tempo pela vitimização e tentar achar um novo caminho. E esse exercício diário está fazendo a tua cabeça chegar em dentro de você e falar, cara, eu não tenho problema em enfrentar problemas. Porque eu já parto da premissa que é assim que vai ser. Que é bom até, né? E que vai ser. Ok? E fala aí um projeto que você já desenhou do início ao fim e ele foi linear, sem nenhum bump, sem nenhum problema. Não existe isso. Né? Não, e a oportunidade que aparece dentro desses desafios que não aparecem no caminho fácil. Exato. É que o caminho fácil não existe. Não existe. Se você quiser fazer uma coisa real, difícil, não existe o caminho fácil. Vão ter sempre os bumps. Se você lida bem com isso, porque você está acostumado a lidar com isso, e o esporte traz muito isso, né? As pessoas que têm uma cabeça montada no esporte, você vai pro mar, você não sabe qual é a... Não tem como você controlar isso, né? Pô, a onda vai vir desse jeito, vai vir daquele jeito, vai vir... Você não sabe. Você tá lá e o que vier, é isso aí que eu tenho que resolver, né? Como é que o cara vai se comportar na luta? Como é que eu vou saber? Pô,
entendeu? Nem Você ele tem que se sabe. adaptar, né? É, na Constantemente. hora, É. você tem que se adaptar ao que tá ali, né? Então você te bota presente, te bota olhando o futuro, sempre com a possibilidade de que aquele plano não seja exatamente como você pensou. Mestre, muito obrigado. Pô, tá? amor, cara. Obrigado demais. Prazer. Foi incrível. Tá, parabéns. Obrigado e aí, obrigado por ser essa inspiração, essa Obrigado. motivação pra Você gente. também é. Tá? Valeu. né? Parabéns por tudo. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no Bravamente. Agora aqui na Fazenda Boa Vista, com o nosso amigo Paulinho, a Adriana também recebendo a gente, o Farrell Velado do Rio de Janeiro. Então é tudo feito com coração, com amor. Existe, né, Dá pra desafio sentir. enorme, Dá pra sentir. mas a gente está Por sempre favor. levando uma comunicação que tem valor, que tem profundidade, na intenção de ajudar as pessoas. É isso que a gente quer deixar para quem tem a oportunidade de acessar a gente. Se você gostou, por favor, deixe seu like, assine, né, o canal, mande suas perguntas, faça essa energia se multiplicar para vários lugares aí, que a gente merece um mundo melhor, tá? Estamos juntos. Valeu!